Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e seja bem-vindo aqui à nossa série, né? A nossa playlist sobre a Bíblia e a gramática, né? Essa série que eu tenho feito, analisando algumas partes da Bíblia, trazendo conhecimentos gramaticais e sempre ao final do nosso vídeo a gente deixa uma lição. No vídeo de hoje eu vou analisar com você, eu vou olhar com você um dos trechos mais bonitos que nós temos na Bíblia Sagrada, que é o trecho que se encontra no livro de João, capítulo 1, nos versículos de 1 a 4, conhecido, né? A encarnação do Verbo, ou a encarnação do Logos divino. E o trecho diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Eu quero chamar a atenção para você, nesse trecho todo aqui, para a aplicação aqui do verbo ser, né? Então eu tenho aqui era, o verbo ser, tem o verbo ser que está aqui, né? E eu tenho o verbo ser que aparece aqui também no versículo 4. A gente aprendeu ao longo da nossa formação escolar, acadêmica, de que existem alguns verbos que são chamados pelos gramáticos de verbos de ligação, né? Outros chamam de verbos copulativos, alguns outros autores vão chamar de verbos predicativos, que são aqueles verbos que eles não têm significação própria e eles servem literalmente como uma ponte entre dois termos importantíssimos, o sujeito e um termo chamado de predicativo, que é uma espécie de uma qualificação, de um atributo, de uma característica, enfim, né, de alguma coisa que vai para o sujeito por meio desse verbo de ligação. E no meio desse rol a gente tem o verbo ser, né, é o primeiro da lista, você falar ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, etc. Né? Só que um detalhe muito curioso nesse trecho que eu queria conversar com vocês é justamente sobre, quando eu falo de verbo de ligação, eu estou falando de predicação verbal, de transitividade verbal. A pergunta que convém é: o verbo ser é sempre um verbo de ligação? Não existe outra predicação, não existe outra regência para o verbo ser? Existe. E a gente às vezes não pensa, não conhece, ela é muito bonita e ela está aqui exatamente no primeiro versículo aí do João, capítulo 1. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que são esses dois outros, o segundo e o terceiro. Veja que no segundo, ele diz: o verbo era Deus. Então você tem aqui justamente o clássico verbo de ligação. Então você tem aqui o verbo como sendo o sujeito e Deus aqui como sendo o predicativo. Você poderia me dizer: professor, mas poderia ser numa ordem aí inversa e a gente pensar em Deus como sujeito e o verbo como predicativo? Eu diria a você que não. Geralmente, quando você utiliza o verbo ser, a gente sempre pressupõe com o verbo ser a ordem direta da estrutura, portanto, sujeito, verbo de ligação e o predicativo, né? Veja, essa mesma situação do verbo ser como verbo de ligação, ele se encontra aqui, ó, aqui embaixo, quando ele diz aqui, ó, a vida sujeito, era verbo de ligação, era a luz dos homens, né? Era a luz dos homens. Então, a luz dos homens, que vocês estão vendo aqui, é justamente o predicativo para o sujeito vida. Portanto, nessas duas partes eu tenho o verbo ser, exatamente nessa acepção que vocês vão ver agora, que isso aqui é uma imagem do dicionário de regência do professor Celso Pedro Luft, em que ele diz: olha, o verbo ser, na primeira acepção, ele é um verbo que ele diz que ele é predicativo, ou seja, é o verbo ser acompanhado de um predicativo, e ele diz: possuir a natureza, as características, condições ou qualidades expressas pelos nominais referidos ao sujeito. Muito bem, isso aqui é o clássico, mas vejam que aqui, na letra A, eu vou apagar, eu ia apagar, mas vou deixar. Na letra A, a coisa muda. Ele diz que no princípio era o verbo. O verbo aqui, ele continua sendo, para essa estrutura, o nosso sujeito. Mas a pergunta que convém é: que regência é esta aqui do verbo ser? Porque vocês percebam que no princípio é um adjunto, né? É um adjunto, é uma locução adverbial, né? Um adjunto adverbial de tempo. Então eu tenho aqui um tempo. Logo, o tempo não é o complemento do verbo ser que está aqui. Portanto, que regência é esta? Olha que regência linda. Eu vou chamar de novo aqui o professor Celso Pedro Luft, né, no seu dicionário de regência, quando ele diz aqui, no item 3, ele diz que o verbo ser, ele é intransitivo e ele designa a existência
absoluta de Deus. Olha que coisa tão linda, né? E aí eu queria reviver com você aqui a ideia de o que é o verbo intransitivo. Olha, nós temos aqui, vamos colocar aqui, ó, verbo intransitivo, o verbo ser. E aí vem aquela pergunta, professor, e o que é um verbo intransitivo? Ele é um verbo, ele é chamado intransitivo porque a palavra intransitividade, transitar quer dizer passar adiante. Se eu digo que ele é intransitivo, ele não passa adiante, ou seja, ele não precisa de complemento. Vamos fazer aqui uma associação metafórica. Ele está pleno, ele está cheio, ele está repleto, ele não precisa de mais nada. É quando você fala assim, ele morreu, pronto, morreu, acabou. Eu já entendi o verbo por completo, né? Eu digo, João dorme, pronto, acabou, ele dorme, acabou. Ele vive, tá? Beleza, ele vive. Ou seja, a ação verbal, ela chega, né, à minha consciência de forma plena. Eu não preciso de nenhuma mais complementação. Isso é a ideia do intransitivo. Aí tem muita coisa para discutir, tem autor, acho que o Zé Carlos Azeredo vai dizer que existem intransitivos plenos, intransitivos relativos ou intransitivos não plenos, enfim, tem muita coisa para discutir. Mas eu queria que você pensasse comigo, caminhando aqui para o final do nosso vídeo de hoje, que já estou com 6 minutos, eu falo muito, né? Eu queria que você pensasse um pouco, né, sobre essa questão de que no princípio era o Logos, era a palavra, no princípio era o verbo como a palavra principal, como o elemento essencial de uma estrutura oracional. Aliás, eu só consigo ter oração a partir do momento que eu tenho esse conceito de verbo, né? E a minha oração de hoje, finalizando aqui o nosso vídeo, que eu tenho que falar rápido porque eu me emociono, é que você encontre esse Deus intransitivo, esse Deus pleno, esse Deus que é. Ele simplesmente é. Ele existe, ele é pleno, ele é repleto, ele é cheio. E que esse verbo, né, que é Deus, que seja sua luz, que seja seu guia, que seja seu momento de paz, né? E como eu sempre digo aqui no nosso momento, que você encontre a paz que excede todo o entendimento. Que significa dizer que não é que eu não tenha problemas, nós temos problemas, mas a presença de Deus, a luz divina, nos capacita a viver a vida de forma leve, de forma suave. Deus abençoe muito você. Esse Deus intransitivo, ele seja presente aí na sua vida.